Para que serve o escitalopram? Ele engorda ou emagrece? Pode beber bebidas alcoólicas junto com o escitalopram? Uma cerveja? Um vinho? Quais são os efeitos colaterais do escitalopram? Ele pode causar problema no coração? Causa sonolência? Deixa você cansado durante o dia? Ou causa insônia? Não deixa você pegar no sono? Ou você até dorme, mas acorda no meio da madrugada com insônia? Será que ele causa disfunção sexual, perda da libido, disfunção erétil? Tudo isso nós veremos no vídeo de hoje. Eu sou o Dr. Fábio e vamos para o vídeo. Como o escitalopram é classificado? Ele é classificado como um medicamento sendo da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Ele foi introduzido no mercado lá em 2002. A gente tem outros representantes dessa classe no mercado. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a fluoxetina, a sertralina, citalopram, paroxetina e a fluvoxamina, que são medicamentos dessa classe. E o que quer dizer um medicamento ser de uma classe farmacológica? Quer dizer que eles atuam basicamente da mesma forma no seu organismo, com pequenas diferenças. Então, todos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como o escitalopram, eles bloqueiam a recaptação de serotonina no neurônio, fazendo com que ocorra o aumento da concentração de serotonina entre os neurônios. Então, o paciente que está com depressão, esse paciente ele possui níveis de serotonina reduzidos no sistema nervoso central. Então, o escitalopram ele aumenta, ele normaliza os níveis de serotonina no cérebro, no sistema nervoso central, então gerando um efeito farmacológico, um efeito benéfico para o paciente que está com depressão e com ansiedade. Por exemplo, diferente do escitalopram, a fluoxetina já é um medicamento mais antigo, foi introduzido no mercado lá em 1987, enquanto o escitalopram, de certa forma, é um medicamento mais novo, foi introduzido em 2002. Eu fiz um vídeo sobre a fluoxetina, está aqui no canal, eu convido você a estar assistindo esse vídeo sobre a fluoxetina, eu destrinchei os efeitos da fluoxetina no seu organismo. Agora eu vou falar para que serve o escitalopram? Quais são as indicações terapêuticas do escitalopram? Primeira indicação terapêutica para pacientes com depressão. Segunda indicação, que é bastante utilizado, o escitalopram, é para pacientes com ansiedade generalizada. Uma outra indicação que funciona muito bem, o tratamento com escitalopram, é para o transtorno do pânico. Então, pacientes com transtorno do pânico. Quarta indicação, pacientes com fobia social. Também ele é indicado. E em quinto, o escitalopram é indicado para pacientes com transtorno obsessivo compulsivo. Será que o escitalopram funciona para todo mundo que tem depressão? Teve um estudo que avaliou o efeito do escitalopram na dose de 10 mg e comparou com o placebo. Esse estudo foi publicado em 2002. Esse estudo mostrou que o escitalopram 10 mg funcionou para 55,3% dos pacientes avaliados. E para o paciente com ansiedade generalizada, será que o escitalopram funciona para todo mundo? Teve um estudo que avaliou o efeito do escitalopram nas doses de 10 mg e 20 mg. Esse estudo foi publicado em 2004 e esse estudo mostrou que o escitalopram funcionou para 68% dos pacientes avaliados. Esse também foi um estudo placebo controlado, um estudo confiável. Então, o que esses estudos nos mostram? Que o escitalopram funciona assim para a maioria dos pacientes, em torno de 55%, 70% da população vai estar respondendo ao escitalopram, mas em torno de 20%, 30% dos pacientes não vão responder ao escitalopram, então tem que fazer o uso de um outro medicamento, substituir o escitalopram por um outro medicamento, ou ter uma associação de um tratamento não farmacológico, como psicoterapia, mudança de estilo de vida, que pode ajudar no tratamento da depressão, da ansiedade.
Quanto tempo demora para o escitalopram fazer efeito no seu organismo, para reduzir os sintomas da ansiedade, da depressão? Quando você toma o primeiro comprimido do escitalopram, ele vai lá no seu sistema nervoso central e aumenta, normaliza os níveis de serotonina. Mas os efeitos benéficos mesmo vai ocorrer após 2 semanas de tratamento. Alguns pacientes vão ver efeito na terceira, na quarta, na quinta, sexta ou na 8ª semana de tratamento. Às vezes os efeitos benéficos eles vão surgindo ali na 2ª semana, 3ª semana, e você vai ver o ápice do efeito do medicamento na 8ª semana. Então tem que ter paciência com o uso dos antidepressivos. Todos eles funcionam dessa forma. E os efeitos colaterais surgem antes dos efeitos benéficos. Isso é um problema de todos os antidepressivos. Então, você precisa ter paciência se faz uso de algum antidepressivo, como o escitalopram ou qualquer outro antidepressivo. Mas o escitalopram tem que funcionar até a 8ª semana. Se não funcionou em 8 semanas, não vai funcionar mais. Não adianta ficar tratando com o escitalopram. Qual a dose recomendada do escitalopram? O escitalopram está disponível nas doses de 10, 15 e 20 miligramas. Quando a gente olha na bula, qual é a recomendação? Dose de 10 ou 20 miligramas uma vez ao dia. Então, a cada 24 horas. O ideal é começar com uma dose baixa e estar analisando os efeitos benéficos. Às vezes é necessário aumentar a dose ou às vezes está reduzindo essa dose do medicamento. Quando a gente aumenta a dose de um medicamento, o objetivo é fazer o quê? Aumentar os efeitos terapêuticos, os efeitos benéficos dessa medicação. Mas o problema é que se a gente aumenta o efeito terapêutico, corre o risco de aumentar também os efeitos adversos. Alguns psiquiatras acabam utilizando uma dose maior do escitalopram, por exemplo, 40 miligramas ao dia. O escitalopram tem algumas contraindicações? Sim, tem algumas contraindicações. Por exemplo, o paciente que tem prolongamento do intervalo QT, que é uma alteração que ocorre no coração, que é diagnosticado por um cardiologista. Então é interessante você ir no cardiologista, fazer um eletrocardiograma antes de estar utilizando o escitalopram. O escitalopram, ele é excretado no leite materno? Sim, o escitalopram é excretado no leite materno. Então, o escitalopram é contraindicado para mulheres que estão na fase de amamentação. E em pacientes com diabetes, o escitalopram nos pacientes com diabetes pode alterar o controle glicêmico. Então, aqui vai minha recomendação. Se você faz uso de insulina ou qualquer outro medicamento para tratar o diabetes, então você deve checar a sua glicemia. Se a glicemia alterar, você deve conversar com o seu médico para estar ajustando a dose do medicamento, seja da insulina ou qualquer outro medicamento utilizado para tratar o diabetes, como a metformina, por exemplo. Você pode parar de tomar esse medicamento de uma vez? Não, você não pode fazer uma interrupção abrupta do tratamento com escitalopram, porque pode causar síndrome de descontinuação. A sua ansiedade pode elevar, você pode ter insônia, mal-estar geral. Então, converse com o seu médico antes de interromper o uso do escitalopram, para estar evitando essa síndrome de descontinuação, que é extremamente chata. E em pacientes com glaucoma? Se você tem glaucoma, deve tomar cuidado com o uso do escitalopram, porque ele pode aumentar a pressão intraocular. Então converse com o seu oftalmologista antes de iniciar o uso com o escitalopram. E o escitalopram tem interações medicamentosas contraindicadas? Sim, com os inibidores seletivos da MAO, como a moclobemida e a selegilina. O escitalopram tem outras interações medicamentosas que você precisa ter cuidado, como anticoagulantes orais, pode aumentar o risco de hemorragia, ou fármacos anti-inflamatórios, como aspirina, diclofenaco, nimesulida, naproxeno, ibuprofeno, são medicamentos que podem causar hemorragia se faz uso com o escitalopram. E em relação à bebida alcoólica, aquela cervejinha, aquele vinho, tem problema?
tomar o escitalopram com bebida alcoólica, nenhuma interação foi observada do escitalopram com bebida alcoólica, mas aqui vai uma recomendação. Você está fazendo um tratamento para depressão, para ansiedade, eu não recomendo você fazer uso de bebidas alcoólicas. Vários pacientes têm depressão e ansiedade após uma noite de bebedeira. Acorda na manhã seguinte com depressão, desanimado ou com ansiedade elevada. Então, se você está fazendo um tratamento, não vá tomar bebida alcoólica. O paciente idoso pode fazer uso do escitalopram? Pode sim fazer uso do escitalopram, mas o recomendado é iniciar com uma dose baixa para estar analisando os efeitos farmacológicos, os efeitos terapêuticos nos idosos. E em crianças, o escitalopram é recomendado. Nos Estados Unidos, o escitalopram é recomendado para o tratamento de criança, o escitalopram e a fluoxetina, com a idade entre 8 e 18 anos, mas tem que tomar cuidado com o uso do escitalopram nessa faixa etária de crianças, de 8 a 18 anos. E o escitalopram possui efeitos horríveis, efeitos indesejados, efeitos chatos, aqueles efeitos colaterais? Possui sim, vou falar os principais efeitos colaterais que o escitalopram pode provocar em você. Os dois efeitos colaterais que os pacientes mais reclamam: dor de cabeça, cefaleia e náuseas. Muito desconforto no trato gastrointestinal. A pessoa fica nauseada durante o dia. Esses efeitos adversos têm a passar nas primeiras semanas, mas alguns são persistentes. Os efeitos colaterais que os pacientes mais reclamam são dores de cabeça, cefaleia e desconforto do trato gastrointestinal, como náuseas. Esses efeitos adversos podem passar com o passar dos dias, primeiras semanas, mas eles podem persistir. Isso é muito chato, ficar nauseado durante o dia. Segundo efeito adverso mais comum relacionado ao peso. Muitos pacientes têm aumento do apetite. Junto com o aumento do apetite, vai vir o quê? Aumento do peso. O paciente acaba engordando, então tem vontade de estar comendo um pouco mais, comer doces. Isso é ruim, porque você tenta tratar a depressão e a ansiedade, o paciente acaba engordando. E se o paciente é extremamente vaidoso e com uns quilinhos a mais, isso acaba deprimindo ainda mais o paciente. Então esse é um efeito chato do escitalopram. Então, se for iniciar o uso do escitalopram, recomendo iniciar também a atividade física. Seja uma caminhada, academia, faça alguma atividade que você gosta. Outro efeito adverso que o escitalopram pode causar é relacionado a sonhos anormais. Você pode ter pesadelos, que é muito chato. Alguns pacientes, o escitalopram pode aumentar a ansiedade. Isso é ruim também. Outros pacientes, o escitalopram pode aumentar a sudorese, ficar suando bastante durante o dia, durante a noite, e esse efeito ele pode ser persistente e muito chato, e talvez você vai ter que substituir esse medicamento. Então converse com o seu médico se você está tendo esse efeito colateral. Outros efeitos colaterais relacionados ao trato gastrointestinal, por exemplo, o trato gastrointestinal começa na boca. Então, o escitalopram pode causar boca seca, pode causar diarreia ou constipação. Se você tem constipação, então é interessante você tomar bastante água durante o dia. Outro efeito adverso do escitalopram é que ele pode causar sonolência durante o dia. Então, se ele causa sonolência, o interessante é você tomar esse medicamento antes de dormir, que vai estar facilitando o seu sono. Mas se ele causa insônia, é o contrário. Se ele causa insônia, o interessante é tomar esse medicamento logo pela manhã. O escitalopram pode causar sinusite, dores aqui nos seios, da face, aumentar bocejo, ficar bocejando durante o dia. Outro efeito adverso do escitalopram é que ele pode causar disfunção sexual. Por exemplo, pode reduzir libido em homens e em mulheres. E em homens pode causar disfunção erétil, pode causar impotência e também alterar a ejaculação, retardar a ejaculação. Esse é um efeito que acaba prejudicando muito a vida dos pacientes.
Outro efeito adverso, o escitalopram pode causar são mialgias, então dores musculares. E por último, o escitalopram pode causar fadiga. Esses são os efeitos colaterais mais comuns. Existem outros efeitos colaterais. Agora eu vou dar minha opinião sobre o escitalopram. Apenas relembrando, o escitalopram é um medicamento da classe inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, comparando com a fluoxetina, que é da mesma classe, alguns estudos de meta-análise mostraram que o escitalopram pode ser mais eficaz que a fluoxetina. E, de certa forma, o escitalopram, comparado assim, com outros antidepressivos, o escitalopram possui menos efeitos adversos, que é muito bom. O grande problema que eu vejo do escitalopram é relacionado à disfunção sexual. Por exemplo, se você é mulher, o escitalopram pode reduzir a sua libido. Se você é homem, o escitalopram pode também reduzir a sua libido e causar disfunção erétil e impotência. Então esse efeito adverso pode atrapalhar a vida do casal. Pode surgir problemas familiares devido a esse problema adverso, devido a esse problema relacionado à parte sexual. Eu quero falar para você que há outros medicamentos que não causam efeitos adversos relacionados à disfunção erétil, redução da libido. Há outras opções no mercado. Converse com seu médico relacionado a isso. E se você chegou até aqui, eu gostaria de pedir para você, inscreva-se no canal,